irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje eu tô mais ajeitadinha, mais apresentável, apesar de não estar tão maquiada. E nesse vídeo o assunto principal vai ser o motivo pelo qual vem ocorrendo tantas tragédias, né? Tantas catástrofes que a gente vê aí. E o coronavírus, as chuvas que estão devastando as cidades aí no Brasil, que a gente conhece, né? Que a gente tem visto nos noticiários. E eu gostaria de compartilhar com você o motivo pelo qual o Espírito Santo colocou isso dentro do meu coração. Eu vou abrir aqui em Mateus 24 a palavra. Podia ter feito isso antes de estar gravando para vocês, mas ter aberto antes, né? Gente, parece até que eu não sei onde fica. O sinal do fim dos tempos, né? Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as instruções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes asseguro que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão todas derrubadas. Então Jesus se assentando no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. Isso aqui não é... As pessoas acham que o Senhor, ele, na sua sabedoria, ele fala por parábola. Ele fala por enigma, para você que não sabe o que é parábola. É um enigma que só os sábios conseguem compreender. Que pessoas que não precisam compreender não vão compreender. Só as pessoas que realmente precisam. Só as pessoas que foram chamadas, elas vão precisar, elas vão conseguir entender, ter o discernimento disso. Quando ele fala, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, são as pessoas que falam que estão levando a palavra, mas na verdade não estão. São mensageiros de Satanás, fingindo ser filhos de Deus, porque existem muitos assim. E por isso que a gente tem que provar os espíritos. E quando a gente ouve a voz, quando é o Espírito Santo, a gente não se confunde. Mas a gente precisa provar os espíritos para não ser enganado. Muitos dirão que eu sou o Cristo. São falsos profetas, enfim, qualquer pessoas que vêm na intenção de enganar. Podem falar muitas verdades, mas entre as verdades colocam meias verdades ou mentiras introduzidas nessa verdade, né? Esses são Cristos, que ele diz aqui. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. Quando o Senhor
fala pra gente não ter medo, gente, é literal, né? A gente sabe que o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, porque Deus, ele é amor, ele lança fora o medo. Então, eu não vou falar pra vocês que eu nunca tive medo ou que eu ainda não tenho medo, mas a coragem, ela não é falta de medo. Você tem medo, mas você quer enfrentar o medo. Então, eu acredito que, assim, quando Jesus ele fala que pra gente não ter medo, é realmente algo que a gente deve... A palavra de Deus, ela é uma só, então a gente tem que estudar e meditar nisso. Por que Jesus fala para não ter medo? Porque realmente não vai nos atingir, não é algo que é necessário temer. Porque se fosse para ter medo, ele falaria, cuidado. Ele falaria para a gente ter cuidado, para a gente ter cautela, mas ele está dizendo para não temer. Então, a gente precisa fazer esse exercício de não ter medo. Eu tenho essa chamada, né, para falar dos últimos dias, porque é algo que queima no meu coração e o Espírito Santo já testificou isso muitas vezes, por graça, né, dentro de mim. E eu não vou falar para vocês que eu nunca tive medo de escatologia, eu tive medo, mas com o decorrer, né, do conhecimento da palavra, o Senhor, ele vai nos tirando esse medo. E a gente passa a confiar que a gente realmente não precisa ter medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Vejam bem, eu acredito no arrebatamento da igreja, eu acredito na tribulação, eu acredito literalmente na Bíblia, é o que eu vivo, mas eu não acredito que a igreja ela vai ser livrada da tribulação. Eu acredito que a igreja vai estar aqui na Terra quando ocorrer a grande tribulação. Eu creio que nós estamos vivendo o princípio das dores, como está escrito aqui em Mateus 24. E eu creio que tudo o que está acontecendo na Terra hoje é trombeta para anunciar a volta de Jesus, porque muitas pessoas acreditam que ao ressoar da trombeta, quando dizem Apocalipse, vai descer um anjo e vai tocar uma trombeta literalmente. E isso é uma interpretação que eu acredito ser muito, assim, fantasiosa, porque se houver um anjo, se pessoas verem anjos, elas vão querer voltar para Jesus porque vão saber que Jesus está voltando. Então, elas precisam ser provadas. A voz de trombeta são as igrejas que vão anunciar, são as pessoas que vão anunciar, assim como João Batista fazia no deserto. As pessoas elas vão anunciar, os profetas de Deus, eles vão anunciar que está chegando o tempo, que está chegando o reino, que está chegando Jesus. A minha visão é que a igreja do Senhor, ela vai passar por tribulações, ela vai passar por provações, justamente para ser dependente de Deus, porque assim a gente vê muito a igreja de hoje em dia, a igreja moderna, ela dependendo muito do braço,
da força do braço, ela dependendo muito dos recursos humanos, quando o Senhor só vai preparar um povo santo, um povo ele só vai ser santo, ele só vai ser limpo quando ele for lapidado. E para isso a igreja ela vai precisar passar por esse afunilamento, vamos dizer assim, para ela poder ser santa e ser entregue ao noivo. Assim eu creio. Tem muita divergência, porque em muitas igrejas, né, porque não creem assim. A linha que eu creio é a pós-tribulacionista. E eu também não creio que... Eu creio no que eu entendo da Bíblia, eu creio no que eu estudo da Bíblia, eu creio nas conclusões que eu tirei a partir dos estudos. Então, o que eu aconselho a você a fazer, você que está me assistindo e não tem ainda o conhecimento, acredita que a igreja vai ser arrebatada e vai ser livrada desse momento. Eu aconselho você a estudar a palavra e pedir para o Espírito Santo te testificar, te confirmar, porque foi isso que eu fiz. E eu era pré-tribulacionista, mas assim, fazendo estudos e pedindo ao Senhor que me mostrasse. Eu acredito o que o Senhor me mostrou foi através desses estudos, foi o pós-tribulacionismo, e não como uma linha teológica, mas o que vai acontecer com a igreja dele. Eu, assim, acho mais seguro estar preparado, ter a igreja preparada para passar por uma tribulação. Acho bem mais seguro e aconselho você aí que está me assistindo estudar a palavra e pedir para o Espírito Santo te testificar. Não ficar ouvindo um ou outro, tá? Porque a gente pode ser enganado com muita facilidade. Eu acredito ser mais seguro, porque vindo o arrebatamento, amém, nós não passaremos, vamos dizer assim. Mas se não houver arrebatamento e a tribulação vier antes, e aí, se eu não estiver preparada para esse momento? Eu preciso ter, assim como fala na parábola das 10 virgens, eu preciso ter azeite acumulado, eu preciso ter a presença de Deus acumulada, eu preciso ter a Bíblia no meu coração, eu preciso estudar a Bíblia. Eu tenho feito isso por graça, o Senhor tem me ajudado, e assim, preciso fazer muito mais, porque o que vai nos salvar nesses últimos dias é a palavra, é a presença de Deus, é aquilo que a gente tem acumulado de conhecimento, de sabedoria da parte do Senhor. Não vão ser homens, não vai ser dinheiro, a palavra diz que nem o dinheiro vai poder salvar, né, as pessoas, mas sim o que a gente tem de dependência do Senhor. Então, eu aconselho a você que não tem uma linha definida ou que é pré-tribulacionista, você investigar essa linha, porque, assim, eu acredito que o Senhor, ele teria, se a igreja fosse arrebatada, o Senhor, ele teria revelado isso a Paulo com clareza, e assim, o Senhor, ele nos induz a investigar, né? E eu acho muito... Não tem coerência a linha pré-tribulacionista. Muito mais seguro você estar preparado para passar por uma tribulação onde a igreja vai ser livrada na tribulação.
assim como os santos dele, os santos do Senhor, foram livrados no deserto. O Senhor, ele não tirou o povo dele do deserto, ele livrou no deserto. Assim como Jesus, ele passou até ele passou pelo deserto. Ele foi batizado, ele cumpriu todas as regras, né? E passou pelo deserto. E o Senhor, a palavra, o que ele tinha de conhecimento, o que ele tinha de óleo, foi o que salvou ele daqueles dias. E assim eu acredito com certeza que a igreja também vai ser livrada dentro da tribulação. Ela vai passar por esse processo de purificação para poder ir para as bodas e reinar com Cristo. Amém? E assim, já estou me estendendo no vídeo, eu não queria chegar a 20 minutos. Mas tudo o que nós estamos vendo no mundo são toques de trombeta. E a gente não precisa esperar, porque não vai acontecer. Anjos não vão descer do céu e vão tocar trombetas. O Senhor sempre falou e sempre falará através de homens. Ele pode sim enviar anjos para falar com homens, mas quem vai tocar a trombeta são os santos, aqueles que buscam ser retos perante o Senhor. Esses tocarão a trombeta e esses já estão tocando a trombeta e preparando o caminho de Jesus, porque ele está às portas. Amém? Então eu vou terminar falando do verso 9, que diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês os serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido algo para você, que o Senhor venha abençoar a sua vida, que você não tenha medo de passar por esse processo de lapidação, porque o Pai, ele quer te fazer crescer e tudo isso vai passar num piscar de olhos e quando a gente vê, a gente vai estar com Ele em paz, reinando. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E olhe aí para as trombetas que estão soando. Amém? Beijo.